Sejam todos bem-vindos ao Graça Podcast. Mais um testemunho para edificar a sua vida. Hoje nós temos aqui o evangelista Douglas, 18 anos no tráfico. Depois ele foi preso. E lá na FEBEM, ele teve um encontro com o Senhor. Fica aqui até o final para você ouvir o que Deus fez na vida dele. Seja bem-vindo, evangelista Douglas. Muito obrigado, pastora. Sou grato, por a oportunidade que Deus me deu de estar aqui contando meu testemunho. E eu quero contar aquilo que Deus tem feito na minha vida, Para a gente ter um ponto de partida, pastor? Assim, dentro da minha casa, a gente era em 7 irmãos lá, né? E assim, a minha irmã mais velha tinha casado, a que vinha depois dela também arrumou um marido, a outra também estava meio que enrolada, minhas irmãs, né. Nós somos em 3 irmãos e 4 irmã. Aí ali dentro de casa, minha mãe é alcoólatra, meu pai usuário de droga também, meu irmão mais novo, gerente do tráfico, meu irmão mais velho, usuário de droga também, e eu tinha minha irmã mais nova que também estava por aí perdida fazendo a vontade do adversário, né. Assim, eu comecei a me envolver muito cedo com essas coisas erradas, né. Porque a gente sempre vai por influência, né. E na minha vida foi assim, pelo fato de eu ter crescido com amigos que a própria casa dele era um ponto de tráfico, foi ali onde que experimentei maconha, cocaína, aí se for ver a gente já estava envolvido no meio das coisas erradas ali. Aí com tudo aquilo dali, eu sou sincero pra pastora, a gente A gente tá cego ali no meio das pessoas, né. Na onde que eu comecei a traficar, aí minha vida cada vez mais estava de mal a pior, mas eu mesmo, no caso, não percebia isso, né, porque pelo fato da gente ser novo, ali com 14, 15 anos, já fumava cigarro, usava maconha, fazia as coisas errada, e foi, né. Aí eu quero contar da parte onde que tudo começou pra mim chegar onde que eu cheguei hoje, de estar na presença do Senhor. Eu me lembro que eu estava fazendo uso de droga dentro de um barraco ali no Zumbi dos Palmares, né, que era a antiga favela aqui de Santa Bárbara. Aí eu me lembro que a gente estava ali naquele barraco, a polícia veio, aí a gente estava mais de 10 pessoas ali fazendo uso de droga, das coisas erradas ali. Eu me lembro que o delegado apareceu na porta do barraco. Aí na hora que o delegado apareceu, ele falou: "Espera aqui que eu tô voltando". Aí nisso, na hora que eu olho para os lados, as pessoas que estavam comigo, todos correu, eu também falei: "Eu vou correr". Na hora que eu fui para correr, eu entrei dentro de um barraco, onde que tinha uma mãe e umas criancinhas dentro. Aí aquela mulher já se desesperou, começou a chorar, aí eu falei: "Eu não vou ficar aqui dentro". Quando eu saí para fora, o policial já apontou uma 12 para mim, ele falou: "Se correr eu vou atirar". Aí nisso a polícia já pegou mais 2 conhecido meu, pegou um maior de idade e um menor de idade. No caso, tinha 2 menor contando comigo e esse maior de idade. Aí a gente fomos pra delegacia, na hora que a gente tá ali na delegacia começou a vir as droga. Na hora que eu vi o tanto de droga que tinha 3 quilos de droga, 2 moto roubada, tinha balança, um monte de relógio, um monte de coisa que estava tudo dentro do barraco. Aí ali na hora que a polícia pesou, deu 3 quilos de droga, até eu fiquei meio assim. Aí nisso, meu pai está na delegacia, né, meu pai foi na delegacia, aí ele tentando conversar com o delegado, achando que eu ia ser absolvido ali naquele dia, né. Aí começou a chover, eu me lembro como se fosse hoje, meu pai olhou para mim e falou: "É, meu filho, você vai ficar aí". Aí nisso, eu me lembro que eles me colocaram dentro de uma viatura, me algemaram, colocou o menor de idade também,
e o maior de idade eles já deslocaram para outro lugar. Aí na hora que eu tô ali dentro da viatura, deixou esse conhecido meu aqui em Americana, na FEBEM que tem aqui em Americana. Aí eu vi que cada vez eu ia ficando mais distante daqui da cidade, eu me perguntei: "Pra onde que eles estão me levando?". Aí eu me lembro que eu cheguei, era uma cadeia de um lado e uma FEBEM de outro. Aí os policial olhou pra minha perna, né, que eu tenho marcas na perna, ele falou assim: "Você já tomou tiro?". Eu falei: "Nunca tomei". Falou: "Você tem inimigo por aí? Se você tiver aí dentro tem um monte". Aí eu falei: "Não, não tem inimigo não". Aí ele começou a me fazer umas perguntas, mencionando alguns nomes de pessoas que eu até conhecia, né, mas eu não ia falar pra ele que eu conhecia. Aí eles foram e me deixaram dentro da Fundação Casa, um funcionário veio me receber. Aí esse funcionário, ele olhou pra mim e falou assim: "Você já foi preso?". Eu falei: "Nunca fui preso na minha vida". Ele falou: "Então eu vou te falar do jeito que funciona aqui dentro da FEBEM". Falou assim: "Se você passar por um funcionário, você tem que falar 'licença senhor', por 2 licença senhores". Eu não tinha esse costume nem com meu pai, nem com a minha mãe de chamar de senhor e de senhora. E pra você ver do jeito que Deus trabalha, né. Aí eu ali, ele começou a me dar meu kit higiênico, pasta, escova e tudo mais. Eu me lembro que eu fui passar por ele, eu falei: "Licença aqui". Eu me lembro que aquele rapaz ele estava com aquelas botas de horta, cano longo, ele me deu tanta joelhada na boca do meu estômago, que eu caí ali no chão, ele me levantava e começava a bater cada vez mais. Aí na minha cabeça, né, porque nós tá aí no mundo, nós escuta tanta pessoa falar, né, e nós não acredita quando a gente tá ali como exemplo, eu me eu me perguntava: "Aqui eles batem de verdade mesmo". Aí nisso, ele me colocou pra dentro, eu cheguei na Fundação Casa, eles me colocaram dentro de um quarto, tinha mais de 5 rapazes já ali dentro. Aí eu falei: "Que eu faço aqui nesse lugar?". Aí tinha o mais velho ali, ele olhou pra mim e falou assim: "Dorme para o seu tempo passar". Aí nisso, o que eu mais sabia fazer ali dentro era chorar, por quê? Porque quando a gente tá ali privado, a gente começa a lembrar dos conselhos da mãe e do pai, né, porque eu sempre penso assim, que mãe e pai eles são boca de Deus aqui na terra, eles falam aqui atrás, né, mas acontece lá na frente. Aí a minha mãe sempre falava pra mim, ela falava assim: "Você vai estar em lugar que você vai fazer coisas que você não vai querer fazer". Aí eu me lembro que o funcionário colocou todo mundo pra quadra pra participar de esporte e eu fiquei ali dentro. Ele olhou pra mim e falou assim: "Ó, você vai ter que trocar todos os lençol da unidade daqui e da unidade de cima". Aí eu me lembrei do conselho que a minha mãe falou: Você vai fazer coisa que você não vai querer fazer". E assim, para os jovens hoje, né, por mais que a gente fala, mas as pessoas quer experimentar com as próprias mãos, né. A mãe fala: "Aquilo dali não é amigo seu, não é lugar para você estar", e sempre a gente quer experimentar com as nossas próprias mãos. Mas um conselho para os jovens hoje é escutar o pai e a mãe. Por mais que a gente pensa que o pai e a mãe é quadrado, mas não. O pai e a mãe, ele sempre quer o bem do filho e muitas das vezes, por rebeldia, por imaturidade, a gente fazemos tudo o contrário daquilo que o pai e a mãe fazem. Aí eu me lembro que ali dentro daquela Fundação Casa, meu pai ia me visitar. Meu pai ia com uma camiseta escrita que eu me lembro até hoje, escrito: "Eu nunca vou te abandonar". E por ironia do destino, no quarto que eu ficava tinha uma brecha que eu conseguia ver meu pai. Quando ele ia lá me visitar, ele ficava lá no sol quente. Aquilo dali era como se fosse um balde de água fria que jogava em mim, né, porque eu pensava de qual forma, eh, meu pai sempre me deu conselho, e hoje eu estou aqui pagando, mesmo meu pai estando me dando conselho, e hoje ele também está pagando comigo. Porque é assim, como que funciona? Às vezes pela gente estar no mundo da droga, prostituição, álcool perdido, a nossa família que paga junto com a gente. E tem pessoas que acha que é até bonito isso daí, né, do pai, a mãe, a irmã tendo que ir visitar, isso daí eu sempre pensei: "Nunca é bonito, isso daí é vergonha". Minha mãe ia, meu pai ia, aí minha mãe falava: "Não, aqui você só tá num passeio",
mas não era nada daquilo, porque eu não falava para minha mãe o que que acontecia. Lá dentro acontecia de qual forma? Se tivesse um funcionário, ele sabesse que esse jovem aqui fora, ele era assaltante de moto, carro, no artigo 157, que é mão armada, ele sempre pegava esse jovem com outros funcionários, trazia 5 funcionários para bater nesse jovem. Eu já vi pessoas desmaiar no chão, eles pegar para bater. Aí ali eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro, eu não conhecia os mistérios de Deus, eu comecei a conhecer. Aí aconteceu que estava tendo um culto lá. Eu me interessei por aquele dia daquele culto. Eu falei, hoje eu vou no culto. Aí comecei a escutar a palavra lá. Aí eles fizeram o apelo. Também não entendia, fui lá na frente, levantei a mão, aceitei a Jesus. Foi que nem uma pessoa me disse esse dia, né? Não foi eu, no caso, que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, né? Aí eu comecei a gostar dos cultos e lá dentro, para a senhora entender, pastor, a opressão que era dentro daquela Fundação Casa, que ali os funcionários eles gostavam de judiar dos menores de idade. E no dia que eu vim para minha audiência, tinha funcionário lá dentro que eles olhavam para mim e dizia: "Você vai lá para sua cidade. Se você aprontar qualquer coisa lá, nós vai estar te esperando aqui dentro". E eu já ia já apavorado vindo aqui para Santa Bárbara do Oeste no fórum. Aí nisso, estava tendo um culto, né, lá naquele lugar. Depois da audiência que os policiais que me prenderam daqui de Santa Bárbara, eles me prenderam, eles não compareceram no fórum aquele dia. Aí eles trouxeram tudo de novo para Piracicaba. E para ajudar, tinha uns policial lá na frente, tinha uns conhecido meu também, que foi lá para querer me ver, né, porque já tinha um tempo ali. Aí os policial aqui de Santa Bárbara, eles olhou e pensou que aqueles amigo meu tava ali para fazer resgate. Aí eles já colocaram as viatura atrás, né, do transporte e estava levando eu para Piracicaba. Eu me lembro que eu cheguei numa pista, eles me tiraram do transporte que eu estava e me colocou dentro de um carro preto com as 2 mãos para trás algemada, e tinha um funcionário do meu lado esquerdo e um funcionário do meu lado direito. Aí eu me lembro que tinha também uma inspetora que ela estava também no banco da frente. Aí eles olhou para mim, ele falou assim: "E agora? O que que você tem para nos dizer?". Tudo que eu argumentava para eles não servia de nada. E para ajudar, um batia desse lado da minha costela, aí na hora que eu entortava para esse lado, o outro batia aqui, eles vinham no meu pescoço. Eu peço até perdão pela expressão da palavra, eles dizia: "Vamos matar esse desgraçado". Ele pegava aqui na minha garganta aqui, ó, que eu começava a forçar, né, porque eu pensei que eles iam me matar naquele dia ali. Aí e eu pensava comigo, eu falei: "Os funcionário me prometeu, se acontecesse alguma coisa em Santa Bárbara, eles iriam me pegar lá dentro". Aí eu já fui nesse pensamento. Aí quando eu entro dentro da Fundação Casa, o diretor de lá, o os jovens falavam que ele tinha pacto, né, porque já viu ele sem camiseta, tinha logo um demônio desenhado nas costas, o nome dele ali era o senhor Fragas, né. Quando eu cheguei na Fundação Casa, ele apareceu lá. Como que funciona nas Fundação Casa? Tem Fundação Casa, nas FEBEM, que a unidade é dominada pelo funcionário, e tem muitas unidade dominada pelos próprios jovens, eles faz ali o que eles quer. E ali onde que eu estava era na mão dos funcionário. Aí vinha jovem que em outro lugar que estava na mão deles. Aí eles vinham ali, mas ele já vinha já com a carta escrita em vermelho, que tinha aprontado em outra fundação. Nisso, eu me lembro que entravam uns 10 funcionários para bater em um rapaz só. Eh Eu me lembro que um funcionário arrancou o chinelo do próprio jovem e deu uns 10 chinelada no meio da cara dele. E eu já comecei a me encolher no canto ali, achando que ia sobrar para mim. Aí o funcionário falou assim: "Você gosta de dar cadeirada, né?", porque lá na ficha dele estava escrito que ele deu cadeirada em outro funcionário. Ele pegou, puxou uma cadeira, falou: "Agora me dá a cadeirada aqui". Eu me lembro que esse funcionário, ele era
uma pessoa que malhava, era bem forte mesmo. Ele deu um soco de esquerda no estômago desse jovem. Na hora que ele saiu, ele tirou a roupa, ele tinha defecado ali. Aí eu também. E eu sempre queria fazer as coisas certas ali dentro, pelo fato de estar na mão deles. E eu também estava querendo uma mudança, queira ou não, eu estava querendo uma mudança, porque quando a gente está privado da nossa liberdade, a gente só quer a mudança, porque o espaço ali é pequeno, né? Ou você muda ou você piora. Aí nisso aconteceu outro culto. Eu falei, eu vou nesse culto de novo. Aí quando eu chego naquele culto, o culto tá ali fluindo, aí Deus levanta uma pessoa para olhar para mim e dizer: dia 21 de novembro você vai sair na sua audiência. Aí eu comecei a me perguntar como que esse rapaz sabe disso? Falou assim, mas apontou o dedo para mim, ele falou assim, mas Deus manda eu te dizer que ele quer que você serve ele lá fora. Aí eu me lembro que eu entrei dentro do meu quarto, peguei a Bíblia, eu abri, lá estava escrito: Deus faz que o solitário vive em família, liberta os que estão presos no meio dos grilhões, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Ali eu falava para o Senhor, nas minhas orações, eu falava, Pai, tira desse lugar. Quando eu sair daqui, eu não vou mais fazer uso de droga, eu não vou mais entrar dentro da favela, eu vou procurar seguir o meu caminho correto, Pai. Não vou fazer mais uso de nada, respeitar meu pai e minha mãe. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Fundação Casa, dia 21 de novembro, no dia da minha audiência, eu estava vindo com meu pai, falei, pai, pode ir na frente. Eu fui e desci pro barraco onde que eu fui preso. Aí passou um filme na minha cabeça. Aí, em cima de tudo isso que aconteceu, eu comecei a fumar cigarro de novo, comecei a fumar maconha, comecei a me prostituir e ali entrei pro tráfico. Tô ali traficando. O meu irmão mais novo, ele era gerente da biqueira da parte de baixo do ponto de tráfico ali. Aí, chamaram ele para gerenciar a parte de cima. Ele abandonou a parte de baixo. Aí a primeira oportunidade que eu tive, eu segurei a gerência do tráfico. Mas a palavra de Deus, ela estava ali viva, que Deus falou para mim: os rebeldes habitam em terra seca. Aí, em cima de tudo isso daí, gerenciando a biqueira, aí você tá ali no mundo, aí você se perde, né? Mundo da prostituição, seu nome fica falado, mas você também, o que você mais tem é inimigo, porque às vezes tem pessoa que está ali perto de você, não somente porque gosta de você, sim por aquilo que você pode oferecer. Via que eu tinha dinheiro, tinha droga, menina nova atrás de mim, você tá ali iludido, pensando que aquilo dali é coisa boa, mas é tudo os pratos do diabo para você se envolver nas coisas erradas. Aí eu me lembro que eu comecei a usar a cocaína, comecei ali a usar. Aí chegou um tempo que eu estava mais usando do que vendendo. Eu me lembro que eu descia para dentro de casa com 28 cápsulas de cocaína. Eu comprava um corote de cachaça e descia para dentro do meu quarto. Aí na hora que eu colocava a cabeça na janela, o dia já estava clareando. Muitas das vezes eu estava lá no meu quarto sozinho, segurando a minha própria língua, enrolando. Tendo começo de overdose sozinho, não contava para minha mãe, não contava para o meu pai. E minha mãe, pelo fato dela também gostar de uma cachaça, aí eu conversava com ela, falava: "Mãe, não tem como você me dar um pouco de sua cachaça?" Minha mãe era assim: se você pegasse 2 corote dela de cachaça e jogasse fora, ela comprava 3, ela arrumava dinheiro para comprar 3. Aí eu ali dentro de casa, acabava a minha cachaça, eu falava: "Mãe, tem como você ir buscar?" Ela ia lá buscar para mim, e eu ali. Aí Deus tinha falado para mim, né, Deus tinha falado para mim vigiar, porque o que eu mais estava tendo era inimigo. Porque no mundo do tráfico, do roubo, do assalto, aí no mundo perdido, o que mais faz alguém perder uma vida é dinheiro, droga e mulher. Essas 3 coisas aí no mundo. Tem hora que você vê, você olha, você fala: "Nossa, essa pessoa era tão boa", mas antes de Deus permitir essa pessoa descer à sepultura, Deus sempre avisa. Porque eu tive amigos que era diácono na igreja, eu nem entendia o que que era um diácono, hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco.
eu não sabia que era diácono, tinha um cargo dentro da igreja. Mas antes da pessoa descer a sepultura, Deus sempre falou: "Não vai". A mãe de conhecido que estava nesse assalto falou: "Não vai, que Deus me mostrou que você não iria voltar". E para você entender o cuidado do Senhor, o meu irmão mais novo, nesse dia que ele estava se preparando para ir para o assalto, ele falou assim: "Tem como eu ir com vocês?" Ele falou: "Dessa vez você não vai, mas da próxima você vai". Aí quando a gente pega o nosso celular, o que mais tinha era foto desses amigos tudo deitado no chão com mais de 10 tiros no meio da cara, todo furado de bala. Aí ali foi passando o tempo e cada vez mais eu ia se aprofundando e não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida. Aí eu conheci a minha esposa, a Stephanie. Eu tô com a Stephanie já tem mais de 12 anos. Minha primeira namorada e a primeira pessoa que Deus permitiu eu casar. A gente tá, graças a Deus, até hoje. Aí nisso conheci a Stephanie, nós dois no mundo perdido, cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo cachaça perdido. Aí que nem eu tinha conversado com a pastora, o que eu mais sabia fazer com a Stephanie era bater nela de ciúmes dela. Eu já cheguei a pegar a chave de fenda da fina, a Stephanie colocar a mão, eu bater com a chave de fenda, sair aqui na palma da mão dela. Ela ter que colocar a mão dentro do vinagre, do sal, para não, para não dar teto nessas coisas. Na rua de casa, eu e a Stephanie, a gente descia brigando, eu e a Stephanie. E assim, o que eu mais sabia fazer era bater nela por ciúmes. Meu Deus. E para ajudar, eu tinha ciúmes até do meu pai com a Stephanie. Eu me lembro que quando eu descia no mato para picar droga, eu morava num barraco ali no Jardim Nova Conquista, eu descia no mato para picar droga, embalar a droga, eu deixava a Stephanie dentro de casa trancada, com ciúmes dela, com isso que eu estava lá no mato o dia inteiro, a Stephanie trancada dentro de casa. A minha mãe, a minha mãe pegava os pratos de comida, passava pelos vãos do barraco para a Stephanie ali. Eu me lembro que eu batia tanto na Stephanie que tinha vez que ela fingia que estava desmaiada no chão, de tanto que eu batia nela. Tinha vez que o próprio pai da Stephanie ia lá tentar interferir. Eu me lembro quando a gente quando ela estava grávida, eu me lembro quando ela estava grávida, nasceu a criança, o pai dela apareceu lá em casa. Na hora que ele abriu a porta, estava em cima da cama aquele monte de droga em cima da cama. Eu tinha conhecido que eu pegava revólver emprestado, deixava em cima do telhado. Tinha dia que eu estava tão alucinado de tanta cocaína no nariz que eu ficava com o revólver em cima do meu peito, com medo dos outros me matar. Aí nisso daí, eu me lembro, para resumir, eu me lembro que eu já não estava mais batendo na Stephanie, não estava mais relando a mão nela. Aí Deus foi e permitiu a Stephanie sair de dentro de casa. Hoje eu consegui entender o que que Deus fez. Ele tocou naquilo que eu mais gostava, porque tem hora que é assim, quando a gente não vem pelo amor, Deus permite a dor, ele toca naquilo que a gente mais gosta, para trazer a gente para o propósito. Aí eu coloquei a mão na minha consciência, eu falei: "Senhor, o que que eu vou fazer da minha vida?" Eu falei: "Eu vou para a igreja". E eu nesse processo de libertação de renúncia, querendo mudar, eu me lembro que eu descia na biqueira e eu já fui já com essa sede de querer usar social, terno, gravata. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma calça social, de gravata, camisa social, um sapato social. Eu desci pra biqueira onde que eu traficava, na rua onde que eu morava. Na hora que na hora que os cara da biqueira me viu, falou: "É você mesmo? Você tá de brincadeira, né?" Falei: "Não, tô querendo mudar, é mesmo?" Eles me chamavam de Dog, né, falou: "É mesmo, Dog?" Falei: "Eu tô procurando mudar". Tem pessoas que me encontrava na rua: "Você, quantas igrejas eu já saí visitando, o pregador olhar para mim e falar assim: "Ó, tem pessoas que tá olhando para você como fogo de palha, mas Deus manda te dizer que é ele que te levantou". E em cima de tudo isso, muitos não vão querer, Deus falando através dos profetas dele, mas foi eu que te levantei para essa boa obra. Até hoje eu lembro das coisas que Deus fez, de muitos não querer, mas eu saber que é o próprio Deus que tem me levantado para pregar a palavra dele, né. Porque nós vivemos num tempo, pastora, assim, tem muitas pessoas estudiosas, eu mesmo
Quando eu ia passar para a sexta série, eu fui e abandonei a escolaridade. Aí tem muitas pessoas que é sábio, inteligente, é teólogo, poliglota, fala em várias Sim. línguas. E às vezes eu chego em lugar onde que a pessoa tem uma sabedoria que dá vontade até de você levar para casa. Aí é onde que Deus me levanta para pregar naquele lugar. Eu mesmo fico pensando, mas como? O tanto de gente que tem aqui para Deus levantar. Deus me levantou. É sempre a promessa dele, né? Muitos não vão querer, mas foi eu que te levantei. Aí, em cima disso tudo, eu comecei a ir para a igreja. Eu passava na biqueira, dava um trago no cigarro, dava um trago na maconha, e minha irmã dirigente de um ponto de pregação. Eu usava a maconha, o cigarro e ia lá para o ponto de pregação. Deus começava a falar: "Estou repreendendo o espírito de morte dentro da sua casa. Estou repreendendo depressão". E eu ali na busca pelo meu casamento. É uma renúncia muito grande. É algo que eu já passei por coisas ruins, mas foi uma das piores coisas desconfortável que aconteceu na minha vida, foi a minha esposa ter saído dentro de casa. Eu me lembro quando eu entrava dentro de casa, parecia que não existia vida, você podia ligar a televisão, mexer na internet, fazer o que você quiser, parecia que não tinha vida, porque além da minha esposa ter ido, ela tem levado a minha filha mais nova. E nesse tempo a gente estava morando na casa da avó da minha esposa. Aí ali a avó da minha esposa falou: "Ela saiu, mas você pode ficar o tanto de tempo que você quiser aí". Aí eu indo pra igreja, a avó dela falava: "Por que você não arruma outra pessoa pra você casar? Você merece outra pessoa". A avó dela falava? A avó da minha esposa falava. Ela chama Dona Neuza, eu falei: "Dona Neuza, mas eu não quero outra pessoa, eu quero a Stephanie mesmo". Aí nisso, eu buscando ao Senhor, muitas pessoas desacreditando de mim. Até eu mesmo, eu sou sincero, tenho que ser sincero. Eu mesmo desacreditava. Eu descia para orar, conversar com o Senhor, eu desacreditava que Deus poderia fazer na minha vida. Mas a Bíblia diz, né, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas a gente fará, né. E ali eu buscando, buscando pela minha esposa, fazendo campanha pela vida dela, e o que mais vinha era notícia ruim. Sua esposa tá na praça, tá bebendo, tá fazendo uso de droga, e eu na presença do Senhor. Se eu tivesse no mundo, é porque o diabo sabe onde que ele ataca, né. Se eu tivesse no mundo, nunca essas coisas teriam acontecido. De eu saber da minha esposa estar na praça, eu subia lá na hora. Aí o diabo também tentando tirar eu do propósito, né. E eu ali naquela persistência, às vezes com vontade de deixar a carne agir, né, porque quando a gente está no processo de libertação, e existe a carne e o espírito, qual tiver mais alimentado é o que vai reinar no dia a dia, né. E ali eu querendo deixar minha carne agir por mim, tinha vez, aí eu sempre pensava: "Eu tenho um propósito, eu quero a minha família de novo". Aí eu lembro que eu fiquei um tempo na casa da minha irmã. Aí ali eu buscando pela minha família, buscando notícia ruim chegando, ela não conseguia falar comigo, ela ela mantinha quase 3 metros de distância para conversar comigo. Eu me lembro uma vez eu conversando com ela, ela tirou a aliança, jogou no meio do mato. Aí parecia que a minha busca era tudo em vão. E eu conversando com o Senhor: "Pai, eu quero a minha esposa de novo", e ela envolvida com amizade que verdadeiramente não era amizade dela. Aí ali as pessoas falava para mim assim: "Agora que você tá bem na igreja, deixa ela de lado". Aí eu falava: "Não, eu quero a minha esposa", eu buscando pela vida dela ali. Aí chegou um dia que estava acontecendo uma campanha na igreja, né, "Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará". Eu ali naquela campanha firme e forte com o Senhor, pedindo para Deus libertar ela, restaurar meu casamento. Aí eu me lembro que teve um dia que eu estava indo para a igreja, me troquei, me arrumei, na hora que eu tô saindo, ela estava bebendo em casa ainda nesse dia. Ela falou para mim assim: "Você pode tentar fazer o que você quiser, que esse seu Deus não vai fazer eu ir para a igreja junto com você". Eu me lembro, toda meia-noite eu descia para orar. Toda meia-noite ali eu orando por ela. Falava: "Senhor, restaura, Pai, meu casamento,
Restaura a vida da Stephanie, Pai. Tira essas amizades que ela disse que é amizade do lado dela. Aí Deus foi falando para mim, né. Deus falou assim: "Eu vou ajeitar seu casamento, sua vida conjugal", mas antes dele falar de ajeitar minha vida conjugal, ele falou: "Eu vou quebrar o vaso que está lá dentro da sua casa". E nisso daí, Deus fala, mas não é assim do jeito que a gente quer no automático, tem um processo, né. Sempre tem um processo. E Deus falando de quebrar o vaso ali, e eu em busca pela vida dela. Aí nisso, ela estava ali descendo a Pedroso, uma mulher jogou o carro em cima dela uns 80 por hora. Aí ela veio, falou pra mim assim: "Douglas, você tem como você orar por mim?" Eu até estranhei, eu falei: "Mas por que orar?" Ela falou assim: "Não, ora por mim que a partir de hoje eu quero ir pra igreja junto com você". Glória a Deus. Aí Deus foi trabalhando de uma certa forma, começou a mudar as vestes dela, começou a mudar as minhas vestes também. Eu me lembro que tinha dia que eu estava lá em casa, no comecinho da minha caminhada, assistindo Zorra Total, e o e os pessoal ali da Zorra Total brincando com as coisas do Senhor, a palavra, e eu olhava eles com uns terno bonito, falava: "Senhor, eu tô querendo levar as suas coisas, a sua obra certinha, as pessoa com um terno bonito e brincando com a sua obra, com as suas coisas, pai". Aí eu me lembro que eu tô indo pra casa da minha irmã mais velha, um rapazinho da congregação, ele me chamou, ele falou assim: "Douglas, eu estava conversando com o senhor essa noite, e eu falei: "Se Deus me desse um terno, eu ia dar um pra você, tem um ali". Aí na hora que ele pega aquele terno, era um terno branco. Na hora que eu coloquei aquele terno branco, eu me lembrei da minha oração que eu conversei com Glória o a Senhor, Deus. falando: "Pai, como que eu queria um terno pra mim estar na sua presença". Aí apareceu o terno, aí a minha irmã já comprou 3 par de sapato novo, eu estava me sentindo um verdadeiro cristão mesmo, né. E no comecinho ninguém dá crédito pra gente, né. Aí quando vê Deus fazendo as coisas acontecer, porque Deus usou muitas pessoas para dizer: "Você vai ser você vai ser influenciador no bairro aqui, onde você mora". Hoje em dia tem pessoas que para, vê eu falo: "É o Douglas mesmo? Não tô acreditando. Tem como você orar por mim? Tem como você ir lá na minha casa não, orar pelo meu casamento, pela minha esposa?". Desse jeito eles falam, por isso que a Glória. gente tem que dar um bom testemunho, né, pastora. Tem Sim, pessoa porque nós sabemos, tem pessoas que dão um bom testemunho e tem pessoas que não dá, porque a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles não tinham filho, mas eles dava bom testemunho e andava nos preceitos do Senhor, né. Falava assim: "Tem pessoas aqui no bairro que a gente não dá crédito por causa do testemunho, mas você eu deixo entrar em casa, você eu deixo orar pela minha família, traz pessoas para orar aqui, você é a única pessoa que aqui do bairro que eu vejo que anda certo com o Senhor, e você está sendo exemplo", aí você vê pessoas já com quase 50 anos olhando para você que tem ali na faixa de 30 anos dizendo que você está sendo exemplo, é o próprio Deus mesmo, porque sim, o exemplo nosso sempre é os mais velhos, né, mas quando Deus faz a obra, o relógio de Deus é totalmente diferente, né. O mais novo vira exemplo para os mais velhos, né. Aí ali, aqui no Jardim Santa Fé, eu já cheguei a fazer culto naquele lugar. Pastores dali, no meio do culto vim conversar comigo, falar: "Eu não sei o que que você tem, porque meu ponto de pregação aqui nessa rua, se tiver 5, 6 alma é muito. Eu vejo que você faz os cultos aqui, o que mais tem é pessoas que para aqui, pede oração". É porque o culto que a gente faz ali, pastor, fica na esquina do ponto de tráfego. Aí tá ali o traficante ali traficando, os usuários vindo buscar a gente pregando a palavra, muitos olha, vê que é eu, chega chorando, pede oração, aceita Jesus. É algo que Deus faz, é muito linda. Aí hoje eu posso entender o porquê de certas coisas a gente passa, né? Porque no começo a gente não entende o porquê a gente passa, né? Aí muitos falam assim: "Tem como você fazer uma oração por mim? Eu quero aceitar Jesus". Muitas pessoas se reconciliando, aceitando Jesus ali no ponto de tráfico ali. E eles param pelo fato do lugar de onde que Deus me tirou ali, né. Porque tem pessoas que é assim, que Deus tira ele de uma situação,
Aí na hora que a graça alcança ele esquece até do lugar de onde que ele saiu, ele não volta mais ali. Eu volto, nunca desfiz de ninguém, sempre a gente só não pode estar ali no meio, né, pastora? A gente tem que influenciar e não ser influenciado, Sim, porque se você estiver ali no meio, aí os maus costumes, as práticas antigas, você já vai lembrando, aí se for ver, você já está praticando errado, né? Aí sempre que eu posso, eu só tô ali, prego uma palavra para eles, faço uma oração para eles. Encontro pessoas que falavam assim: "Eu esperava o pior de você, esperava eu descer a sepultura". Mas eu tenho a minha avó, que ela é diaconisa há mais de 12 anos. E eu encontrei a minha avó, eu não tinha essa conversa com ela. Encontrei minha avó, ela falou assim: "Meu neto, sabe qual que é meu propósito com Deus?" Eu falei: "Qual que é, vó?" Ela falou assim: "Que todos os meus netos e meus filhos estejam na presença do Senhor". Aí olhando da forma que eu tô hoje, eu entendo o porquê eu vi muitos amigos meus descer a sepultura e eu sempre perguntava: "Mas por que eu não desci a sepultura, sendo que eu estava no mesmo caminho?". Aí eu lembro que a minha avó estava de joelho por mim. Eu também tenho uma tia que ela é pastora, e quando você tá no mundo ali, você não sabe o porquê de tanto livramento. sim. Minha avó de joelho dobrado, minha tia de joelho dobrado. Eu já cheguei a estar em lugar onde que pessoas vinham dar um monte de tiro ali no próprio lugar que eu tá. E não acontecer nada comigo ali no lugar. Uma vez na favela, eu estava deitado numa esquina lá, veio um rapaz e deu um monte de tiro onde que eu estava sendo deitado ali, mas eu já tinha saído daquele lugar ali. Aí eu me lembro que tinha pessoas que chegavam para minha mãe e falava assim: "Ô Cida, vai chegar aquele dia que o Douglas vai descer a sepultura". Pelo fato da forma que eu estava vivendo ali, é que nem tem aquela minha foto que tem pessoas que perguntam: "É você mesmo ali naquela foto?". Era eu naquela foto ali mesmo. Aí as pessoas falavam: "Cida, vai chegar o dia que seu filho vai descer a sepultura", sempre com notícia ruim para minha mãe. E toda vez que eu estou pregando, eu sempre lembro disso, sempre. Toda mensagem que eu estou ministrando, eu me lembro disso. As pessoas falando: "Cida, vai chegar a notícia". E a notícia chegou mesmo que eu morri, mas eu morri para o mundo Glória. e comecei a Hum. viver para Jesus. Aí, Deus ele foi fazendo na minha vida e na vida da Stephanie, né. Aí a Stephanie veio para a presença, aceitou a Jesus também. E aí nós sabemos, né, que é uma renúncia diária, né, todos os dias renunciando, renunciando. Tinha pessoas que dizia que a Stephanie era muito ignorante, era muito brava, hoje graças a Deus, Deus já transformou o coração dela, né. Aí assim, aí eu vim para a presença do Senhor e Deus ali, ele falou: "Agora eu vou ajeitar seu casamento". E era o que eu mais estava querendo, era que Deus ajeitasse meu casamento. Aí a gente estava me lembro, nós estava num culto, o irmão chegou e falou assim: "Você não vai casar não?". E era o que eu mais queria. Aí ele veio, falou assim: "Eu vou te dar aliança pra você casar". Aí apareceu outra pessoa, falou assim: "Eu vou te dar o vestido", falou pra Stephanie: "Vou te dar o vestido de casamento". Aí a Stephanie já ficou toda feliz, né, que era o próprio Senhor, né, que ele falou ia ajeitar sua vida conjugal. Aí ali, outra pessoa apareceu e falou: "Vou dar o bolo de casamento pra vocês também". Aí os irmãos já se reuniu, comprou carne, comprou um monte de coisa, fizeram uma festa pra gente. Aí aconteceu, a Stephanie marcou o casamento, eu não estava nem sabendo, ela foi lá na empresa me buscar. A gente foi no cartório com testemunha ali, casamos, a gente teve outra filha, Helena, e ali Deus foi movimentando as coisas de uma certa forma, que até eu mesmo estava em fiquei estagnado, pensando, falei: "Nossa, é a mão do Senhor mesmo para fazer isso com a gente". Passe assim, antes de Deus fazer tudo isso, eu passei pelo processo de libertação. Eu usava lança-perfume, eu usava cocaína, maconha, cigarro. Eu me lembro que no fundo de casa tinha um pé de maconha que tinha quase 3 metros de altura. Eu ali cultivando aquele pé. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu falei: "Eu tenho que renunciar também esse pé de maconha que está aqui em casa também".
Me lembro que eu tirei ele da raiz, comecei a distribuir para todo mundo da rua ali de onde que a gente morava ali, até o pessoal começou a estranhar, falou: "Mas o que está acontecendo com ele? Tá ficando doido? Ele usa e tá dando para todo mundo?". As pessoas estavam me estranhando de uma certa forma e pra você ver, pastora, do jeito que Deus trabalha, né. Eu me lembro nesse processo de libertação, eu falei: "Eu já tô crente, já tô pregador", peguei a minha Bíblia e fui lá pregar para os meninos lá no ponto de tráfico. Eu me lembro que tinha uma rodinha, aí eu fui lá, abri a palavra e comecei a pregar para eles. Até chorei naquele dia que eu me lembro. Aí eu entrei na casa da avó da minha esposa e abri a Bíblia. E o próprio Senhor falando comigo: "Procura tirar a trave dos seus olhos, para depois você tirar do seu irmão". Aí eu falei: "Agora eu estou entendendo", porque é assim a palavra de Deus, né. Não tem como a gente pregar tal coisa se a gente não tiver vivendo aquilo, né. Por isso que Deus primeiro ele foi me moldando, primeiro trabalhar é na gente. Eu sempre costumo dizer, pastora, porque nós vivemos um tempo onde que tem pessoas que servem ao Senhor, mas a filha, o filho, o marido da casa está todo desestabilizado. Aí a oração da pessoa é: "Muda meu filho, muda meu marido, a minha esposa", mas Deus quer que a própria pessoa muda. Às vezes a mudança não é dentro da casa dele, é nele próprio, ele tem que se reconhecer para que pessoas venham olhar para ele e venha ver a mudança nele. E assim foi na minha vida. Eu tive que dar o primeiro passo. E nós serve de ponte, né, pastor? Eu também sempre costumo dizer ponte, a gente serve de ponte. E ponte ela é pisada e dói, porque através da nossa vida, você lembra de Noé? Através da vida de Noé, toda a família dele entrou dentro da arca. É assim que Deus faz, através da nossa vida, nós servindo de ponte para que pessoas venham passar, principalmente da nossa família, para chegar do outro lado, né? Meu Deus. E é o que Deus faz. E você começou a pregar, como que foi? Como você descobriu o seu chamado para pregar a palavra do Senhor? Foi natural, você começou a ler a Bíblia? É porque tudo tem um começo, ou Deus usou alguém, como conta um pouco para nós. Esse processo de eu começar a pregar foi como? É porque quando a gente é novo convertido, a gente começa a ver os pregadores, aí você olha, você fala: "Meu Deus, que coisa linda. Eu quero ser que nem esse rapaz, eu quero pregar que nem ele". E a oração da gente é: "Senhor, me transforma num pregador, Pai, da sua palavra". E vinha muitas pessoas para dizer: "Deus ele vai te levantar como pregador da palavra". Aí você tá lendo a Bíblia, não tá entendendo nada daquilo, e sempre se admirando com os pregadores. E a gente sabe, né, a gente não pode ser hipócrita, sempre tem um que prega mais que o outro, porque tem uns que Deus derrama uma graça que você Sim. fica admirado. E eu também via meu pastor, o pastor Vanderlei, homem de Deus, ele ministrando, eu falava: "Meu Deus, esse daí eu não enjoo de escutar". E quando a gente é novo convertido, como que eu comecei, pastora? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias da semana dentro da igreja. Era a tarde da bênção, era vigília, era culto, e eu ali. E Deus sempre usando pessoas. E na minha oração às vezes a gente vacila, né? Porque a gente tá pedindo algo e Deus está falando que vai fazer, mas a gente não espera pelo tempo, né. Davi é a própria testemunha viva, né, do tempo que ele estava vivo, no caso. Porque Deus ungiu ele como rei, mas ele não começou a exercer como rei, teve um tempo ali, né. E assim é na nossa vida, Deus ele primeiro ele promete e tem um tempo para a gente se preparar para aquilo que a gente está pedindo, né. Aí Deus falou para mim assim: "Come mais da minha palavra". A missionária Eliette, né, que hoje já descansa no Senhor, mulher de Deus É. também, eu tinha muito respeito e admiração por ela. Eh, eu já tive experiência com a pastora Eliette, tem muitas pessoas que também já teve experiência com ela, mas eu me lembro de uma delas, eu tive várias. Uma delas eu estava num culto na casa dela, tarde da benção. Era numa área ela estava fazendo culto. Aí tinha pessoa de Sumaré, Piracicaba, de tudo quanto é lugar da região. Aí a pastora Eliette
ali dirigindo a tarde da benção, eu fechei o olho, eu falei: "Senhor, aqui tem muita gente, Pai, que eu acredito que eu não vou ter uma oportunidade nesse lugar". Eu terminei de pensar, ela apontou o dedo para mim e falou assim: "Levanta que Deus quer que você fala". Aí eu peguei, abri uma palavra e ali deu uma saudação. Eu tenho um cunhado que ele sempre brinca comigo, né, que foi no comecinho da minha caminhada. Ele fala assim: ele sabe pregar, porque o que eu mais preguei no começo da minha caminhada foi Gênesis capítulo 22 ali sobre Abraão. Ele fala, ele sabe pregar mais de 5 mensagens em cima só de um tema de Abraão, ele brinca comigo. Aí eu me lembro que eu tô na casa da minha irmã no ponto de pregação, ela me deu uma oportunidade. Eu abri a palavra, eu comecei a falar, Deus derramou uma unção, uma graça em mim, que eu falei: "Não, não era eu ali", porque a palavra se desenrolou de uma certa forma, aí em cima disso ela colocou eu para pregar. Foi uma das primeiras pessoas que colocou para pregar. E ali eu já tinha alguma coisa para falar, né, pelo fato do meu testemunho, eu já tinha alguma coisa para falar em cima da palavra, e tinha pessoas que olhavam para mim e falavam assim: "Deus ele vai te usar muito na palavra, pelo fato de você já ter alguma coisa para falar no começo da sua caminhada". Aí o pastor Vanderlei, o pastor, ele sempre fazia assim com todos os obreiros dele, né. Ele via que a pessoa estava desenvolvendo espiritual, tem a filial que fica em Rio das Pedras, ele falou assim: "Filho, você vai pregar lá no Rio das Pedras". Aí você já sabe, o coração já fica daquele jeito, né. O que a gente tá querendo, né, pregar, e quando você recebe o convite, o coração fica daquele jeito, você fica trêmulo, né. Eu falei: "Tá bom, pastor, eu vou". Cheguei em Rio das Pedras, preguei a palavra do Senhor, e ali Deus foi fazendo de uma certa forma, que sempre a gente começa por baixo devagar, né, pastora. E o pastor Vanderlei sempre fala, a gente não precisa se promover, né, nada contra, mas cada um. Mas eu mesmo, no caso, não preciso ficar colocando agenda aberta no meu Facebook, porque se você for ver a agenda aberta, você vai encontrar na rua, no ônibus, no hospital, todo lugar a agenda vai estar aberta, porque a própria palavra diz, né, que a gente tem que pregar em tempo e Fora de fora de tempo. tempo. Eh, Antes eu tinha tanta ansiedade que eu recebi um convite, eu falava assim: "Não, não posso deixar esse convite", às vezes eu tinha compromisso marcado, falando: "Não posso deixar esse convite de lado". Hoje em dia, pela misericórdia do Senhor em cima daquilo que Deus prometeu para mim, eu recebo tanto convite que eu tenho coisa marcada que, se você for olhar, você fala: "Não, por que você não vai ministrar e deixa isso daí de lado?". Mas hoje eu sei administrar, né, pastora, porque se é Deus que tá te levando, você pode ficar tranquilo. Eu nunca coloco a agenda aberta, eu sempre converso com a minha esposa, por quê? Pelo fato de você colocar a agenda aberta, eu penso assim: as pessoas vai ver seu número de telefone ali, vai entrar em contato com você. No caso, eu penso que não era para você estar naquele lugar, porque você mesmo Promoveu. se promoveu. Sim. Não era para você estar naquele lugar, pelo fato de você ter colocado lá a agenda aberta, tem alguém te chamando. E eu penso sempre assim, sempre quando Deus me leva em qualquer um lugar, ele já sabia que eu ia estar ali, e o convite é o próprio Deus me chamando. Esses dias mesmo eu preguei numa clínica de recuperação. Aí Deus passou um filme na minha cabeça, eu falei: "Agora eu entendi porque Deus fez eu passar tudo aquilo lá atrás". Porque ali na clínica de recuperação tem muitos jovens usuário de cocaína, maconha, de tudo quanto é tipo de entorpecente. Graças a Deus eu nunca fumei e nunca tive vício do crack, mas ali tem jovem vício de crack, cocaína. Aí ali eu contei meu testemunho, os jovens tudo chorando no final, falava, me chamando de pastor, né? Pastor eu não sou pastor da minha casa ali, da minha família, né? Eles falavam assim: "Nossa, pastor, tudo que eu estava vivendo". E você vai para ter um diálogo com quem está ali dentro, ele fala assim: "Nós congrega na mesma igreja". Os próprios que estão ali na clínica, ele fala assim: "Eu e ele congrega na mesma igreja". Aí você vai vendo a história da pessoa contando, fala: "Lá fora nós 2 tinha dia que eu ia com o nariz cheio de cocaína para os cultos", ele conversando ali, né, me abraçando, chorando, falando assim: "Nossa, eu precisava ouvir isso daí, né". Aí é assim que Deus faz, né. Uma pergunta, né, tem pessoas que eles têm esse receio de vir para a igreja, porque usou droga, aquela acusação, né, mas Sim. você ia do mesmo jeito.
Porque você tem que tomar uma atitude, né, evangelista? Uhum. Porque pecado todo mundo tem, mas a sua entrega de ir, né, mesmo como o senhor disse, com o nariz cheio de cocaína, porque é uma luta, né, espiritual para que não vá o diabo, ele começa a tirar o mérito ali, que você é pecador, mas você vai em busca, né? Sim, Então, qual o conselho que o senhor deixa para essas pessoas que têm medo de ir porque usa uma droga ou tem uma recaída? isso. Assim, a gente sempre tem que dar o primeiro passo, né, pastora, por quê? Tem pessoas que falam assim: "Ah, quando eu me libertar eu vou", eu tenho conhecidos, amigos que diz isso. Para a gente não espantar, a gente tem que sempre ter sabedoria para conversar com eles também, né. Eu não posso ir no ponto, se você não for, Jesus vai vir, você vai ficar. Primeiro tem tudo uma conversa. Assim, a gente tem que ir do jeito que a gente tá, mas a gente só não pode permanecer, né, pastora. Porque eu tenho conhecimento de pessoas que tá na igreja há 12 anos, mas tá fumando cigarro. Por quê? Porque não quis renunciar. E como funciona a renúncia? Para mim foi assim. Cocaína eu já não quis mesmo, eu falei: "A partir de hoje eu paro com a cocaína", lança perfume, cachaça, e estava ali na maconha e no cigarro. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a diminuir o uso, né. Eu falei: "Hoje eu não vou fumar maconha". Aí fui e me libertei da maconha. Cigarro, eu fumava mais de 2 maços por dia, aí eu comecei a administrar aquilo, né, porque eu queria mudança. Eu comecei a reduzir. Eu tirava 5 cigarros, tirava 10. Quando for ver, Uma estratégia, né? uma estratégia, eu estava fumando 3 cigarros por dia. Aí chegou um dia que eu falei: "Eu tenho que parar também com cigarro". Foi onde que eu parei, né. Mas é assim, tudo é em cima de uma renúncia. Ser cristão é uma renúncia. Se você não tiver a renúncia, não funciona, porque todo dia nós tem que renunciar, principalmente os vícios, né. Porque não adianta nada a gente tá 5 anos na igreja e você nas práticas antigas. Porque eu estava conversando com um rapaz, que eu não vou citar a religião dele ali que ele segue, mas ele falou que ele toca no meio da banda fumando e fala que Jesus quer somente o coração dele e conhece ele. Sim, Jesus conhece, mas Jesus também, ele quer que a gente dê um primeiro passo, né? Porque ele estava tocando na banda, ou seja, tocando naquilo que é sagrado e fumando cigarro, as coisa. Mas para os jovens que me escutam hoje, tem que dar o primeiro passo. É como se Deus olhasse e falasse assim: se você dá o primeiro passo, eu vou colocar o chão para você pisar. Então a gente tem que sempre dar o primeiro passo para Jesus trabalhar na nossa vida. Sim, porque os vícios não faz mal para o outro, faz mal para a nossa vida, Isso. para a nossa vida espiritual. E você tinha muita abstinência, porque o medo das pessoas também é, né? Eu vou parar, porque muitos têm recaída, né, Isso. evangelista? Vem, fica um tempo na presença. E qual é o segredo? É vigiar para não cair de novo? É. O segredo é vigiar, né, você tá em contato com o Senhor todos os dias, porque eu sempre penso assim, né, pastora, quando eu estava no mundo a gente tinha tanta disposição para as coisas erradas, e por que para o Senhor não, né? A gente tem que ter uma vigilância, porque eu mesmo quando eu comecei a servir a Jesus, eu já sabia que eu estava numa batalha espiritual, porque Deus ele vai te dando uma certa experiência ali, e eu me consagrava, fazia uns jejum, quando era meia-noite, eu descia meia-noite para orar. Ali abri um propósito, quando era 6 da tarde do outro dia, do mesmo dia na verdade, que meia-noite já está fazendo parte do outro dia. Do mesmo dia, quando era 6 da tarde, eu entregava o meu propósito para o Senhor. Eu cheguei a tirar pão, que é as coisas que a gente mais gosta, que a gente tem que se abstender, né. Eu cheguei a tirar pão, cheguei a tirar café, e quando a gente está no propósito, vamos supor, se você está comendo, pão de segunda a sexta, quando você entra no propósito, parece que aparece mais. Aquilo que você mais gosta aparece para tentar tirar você do propósito. Eu me lembro que na casa da minha irmã a padaria era de frente. Ela falava para mim: "Vai lá comprar pão". E eu ia, eu me lembro que eu pegava a sacola de pão, cheirava, mas eu sabia que o propósito que eu tinha que estar é precioso para nós, né, pastor, que somos cristão, é sempre estar em contato com o Senhor, lendo a palavra, fazendo jejum, oração. Eu dobrava meu joelho, eu ficava 2 horas, de joelho dobrado conversando com o Senhor, e sempre eu via resultado em cima
das minhas orações, mas você tem que estar em contato. É a mesma coisa, não sei se a pastora já ouviu falar. Existe tem gente que fala que é cachorro, tem gente que fala que é lobo, né, só uma ilustração. Dentro da gente, o bem e o mal. Se você alimentar o cachorro preto mais do que o branco, ele vai no dia a dia se mostrar mais forte, o que você alimenta vai se mostrar mais forte que o outro, certo? Então, assim, a gente temos que estar sempre alimentando o nosso espírito para mostrar para a carne que é a gente que manda. E se eu falar para a senhora, os pratos vêm mesmo você estando na presença do Senhor. Até dentro dos templos, dentro da igreja já aconteceu de prato vir quando eu estava na presença, mas Deus avisa antes, né? Falou: "Ó, você vai receber convite", já recebi convite dentro da igreja, e Deus fala: "Não vai que é cilada". Então a gente tem que vigiar todo o tempo. Que é uma renúncia, É uma né, é renúncia. negar, né, por isso que muita gente cai, porque como Paulo diz: "Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim", né. Sim. Tanto que hoje muitos estão na clínica, porque nós também não podemos brincar com o evangelho, né. Uhum. E a Bíblia diz: "Vigiai e orai", né, tem muita gente que ora e não vigia, porque Isso. quem vem das drogas é que o senhor entende, tem muita gente que eu conheço, ele sai das drogas e muito rápido ele sobe. Só que aí ele quer ir lá no meio dos usuários de droga, né, Sim, resgatar. Tem um sim. tempo, o senhor entende, que precisa de um preparo, né, para você que sente essa vocação, que acabou de sair das drogas, Uhum. e ministrar para essas pessoas? Então, pelo fato ali de Deus já ter te libertado daquilo, você fica olhando, você fala: "Eu preciso ir lá pregar para aquelas pessoas". Eu mesmo, pastor, eu tenho também uma página ali no Instagram, que é Projeto Social, Obra e Fé, que a gente faz umas marmitas, entrega para uns morador, e tem pessoas que só pensam que é só entregar a marmita, só entregar. E nós que tá na frente do trabalho, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, consagrar. Tem pessoas que vai por achar que é lindo, que é bonito, mas eu mesmo, assim, sou testemunho vivo da gente ir e depois as coisas começar a se levantar. Aí, às vezes, a pergunta que não quer calar, a gente vai para entregar a marmita, mas sempre o diabo se levanta. Por quê? As pessoas não tá vindo até a gente, é nós que estamos indo até ela, ou seja, nós tá indo no próprio campo do adversário. Porque tem pessoas que é assim, ela não vai querer se libertar, você pode pregar para ela, passar óleo na cabeça dela, orar por ela, mas é só ela que tem esse poder de querer mudar. E outra coisa, pastora, que nem a senhora tinha comentado aqui, existe pessoas que é assim, ele está no caminho do Senhor, foi liberto de cocaína, todo tipo de coisa errada, aí está ali ministrando a palavra. Você olha, você fala: "Olha a obra que o Senhor fez, coisa linda mesmo". Aí a pessoa retrocede, volta para droga, usar tudo de novo, fazer todas as coisas de errado. Mas sabe o que que acontece? Porque eu também comento muito com a Stephanie, minha esposa, o que que acontece? A pessoa nunca afirma, sabe por quê? Porque a pessoa, ela ela tá na presença, ela vai sair da presença, aí quando ela volta, sempre quando a gente volta do mundo, a gente volta com a bagagem. É a mesma coisa se a gente entrar dentro de um barco com a bagagem ele tiver furado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar a bagagem, senão nós vai afundar junto com o barco. E tem pessoas que é assim, aí ele volta tudo de novo para a presença do Senhor, em vez de ele passar, ele mesmo reconhecer, colocar a mão na consciência e dizer: "Eu preciso ficar 1 ano, 2 anos por esse processo de se firmar", porque tem pessoas que já volta pregando a palavra do Senhor. E por isso que não se afirma, porque tem o processo também, se você foi para o mundo, você tem que se conscientizar, ficar num lugar para você criar uma maturidade, uma estrutura, senão você tudo de novo você volta para o mundo. E volta ferido, pastora. Sim. E Volta ferido. muita gente, né, ela quer ser sozinha, né, ela Isso. não quer um pastor, ela não quer uma Não, ajuda, né, e as pessoas precisam aceitar ajuda, né. isso. Tem mu o diabo ele luta muito, então: "Ah, eu não vou para uma igreja, lá vão me expor", né. Uhum. Então a pessoa precisa vencer também, porque senão, hoje em dia muita gente eles não quer estar dentro do templo, né, Isso. por causa de uma Isso. tatuagem, "Ah, eu vim do", vai ter esse julgamento. Hum. E você via isso ou não? Você via o primeiro amor, você queria estar na igreja e se envolver com Deus? Se envolver com Deus, pô. Quando eu comecei mesmo a se firmar, parecia que eu já tinha 30 anos na presença do Senhor, nada me abalava,
Eu já ouvi Primeiro pesso amor, né? primeiro amor, e eu era assim, eu ficava visitando um monte de igreja, eu não queria ficar parado. Tem a Laura, minha filha mais velha, né, hoje ela tá com 11 anos de idade, eu me lembro que ela estava ali por volta de 4, 5 anos, eu pegava a Laura e saía arrastando comigo nas tardes da benção, no sol quente, entregava um guarda-chuva para ela ali, e ela sempre indo junto comigo. Mas o que que acontece, pastora? É assim, tem pessoas que vai desacreditar da gente mesmo. E pessoa já olhou pra mim e falou assim: "Deus manda te dizer que ele vai tirar essas tatuagens de você". E a gente é novo convertido, a gente acorda no outro dia e fala: "Meu Deus, essa tatuagem não vai estar aqui". Aí na hora que você acorda, as tatuagens tudo no mesmo lugar. E para os dia atual, nós também temos que tomar cuidado que a gente fala para as pessoas, pastor, senão nós já mata a fé dela ali no automático. Porque eu estava revestido de oração pela misericórdia do Senhor, por isso que não fez tanto efeito para mim. Mas a gente temos que tomar cuidado, o que que sai da nossa boca para fora. Sim, porque as tatuagens faz parte da sua vida, do seu Isso, testemunho, né? isso, Como Paulo vai dizer, eu carrego no corpo as marcas de de Cristo. Cristo. Então, você é marcas do passado. Uhum, Então, tem que tomar cuidado também para quem vai nos assistir, né? Os isso, crentes, os profetas, porque aí não era Deus, era um preconceito. isso. Porque uma tatuagem, uma marca, né? Não, quando você se entrega de corpo e alma, o Senhor liberta. Então, né, graças a Deus que você não deixou se levar, porque você acordou procurando a tatuagem, tá, e vai continuar aí, Vai. né? Até um dia ou você tira ou não tira e tá tudo bem. Então as pessoas precisam vencer esse medo, para quem vai nos assistir, até de ir para a igreja. Uhum. Porque eu conheço pessoas que dizem, mas eu vou para a igreja, eu tô toda tatuada, né? Eu tô Isso, todo tatuado, mas Deus, se Ele apaga o nosso passado, a gente precisa vencer esse medo para quem uhum. vai escutar seu testemunho, né, evangelista? Isso, Vai, procure uma igreja, se entregue e não leve em conta essas pequenas coisas. E o Senhor, nessa caminhada toda, já desviou, pensou em voltar? Como que foi? Ou você caiu de cabeça e tá até hoje? então, eu caí de cabeça mesmo, mergulhei. Pensar em voltar, pastor, eu acredito que todos nós pensa, né, mas pelo fato da gente ter passado o que a gente passou, que nem eu conversei com a senhora, a pastora Eliette, ela já chegou tá ministrando, né, pelo fato também de eu já conhecer ela ali, falar: "Senhor, o senhor já usou essa mulher para falar comigo, por que o senhor não usa ela de novo para falar?" Ela ministrando num congresso ali de mulher. Ela olhou para mim, assim, de cima do altar, apontou o dedo para mim, falou assim: "Ó, você de xadrez, Deus manda te dizer que os seus inimigos ele tá passando tudo para trás das suas costas, mas Deus manda te dizer também, se você sair da presença dele, ele vai fazer sua família inteira chorar." Aí a gente tá ali no mundo, pastor, o que a gente, que nem eu estava falando, que a gente mais arruma é inimigo, né. Tinha inimigos, tava tudo preso, saiu da saiu da cadeia, e nisso eu lembrei do que ela falou pra mim, né, que Deus ia passar meus inimigos tudo pra minhas costas. Eu me lembro que eu encontrei uma pessoa dessa do passado, que ela estava de frente comigo, e ainda de frente de uma casa de um conhecido da gente. Essa pessoa deu as costas pra mim, não conversou comigo nem nada. Aí depois passou uns meses, não tinha nem 2, 3 meses que ele tinha saído da cadeia. Aí na hora que eu pego o meu celular, eu olho aquele monte de foto, morto, e eu lembrei do que Deus usou a pastora Eliette para dizer que todos os meus inimigos ele ia passar para trás das minhas costas. Mas também tem um porém, pastora. Às vezes nós olha e fala: "Nossa", pode ser que a pessoa olhar para mim e falar: "Nossa, como o Douglas era bonzinho, estava no caminho do Senhor". Mas Deus ele sempre avisa. Eu mesmo eu tenho a certeza, se eu sair fora da direção do Senhor, o que me espera se Jesus não tiver misericórdia é descer a sepultura, porque ele já tinha avisado para mim. E que nem a pastora falou de pessoas olhar, tatuagem, isso, aquilo, outro. Estava conversando com uma pessoa esses dias, mas a pessoa estava. Porque tem pessoas que é assim, às vezes você coloca um status lá, pastor, eu sou sincero com Deus e com a senhora. Eu não gosto de ficar atacando ninguém nos meus status, colocando, isso, aquilo, outro. Sempre é palavras positivas, graças a Deus. Mas tem pessoas que vai lá no nosso status e falam assim, mas tal pessoa, isso, aquilo, outro. Aí eu paro, fecho o olho e falo, Senhor, me dá sabedoria para me responder essa pessoa.
E é que nem as pessoas quer falar de tatuagem, mas a gente tem que pensar no que a gente tem que olhar para Cristo, para a cruz. Porque se você for olhar para as pessoas, a salvação é individual. A pastora não salva eu, nem eu salvo a pastora. Quando a trombeta tocar, o céu se abrir, é como se Deus chamasse a mim e a sua senha. E a pergunta que não quer calar, como que a gente vai estar diante dessa situação quando Jesus chama aí você? Então é nisso que a gente temos que pensar. Nós não podemos ligar para as pessoas por aquilo que elas falam, né, pastora? Porque a gente temos que olhar para Cristo. E outra coisa, só para me pontuar aqui, é, quando Jesus está ali no Getsemane, a Bíblia diz que ele estava. O seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia diz que quando ele está saindo do Getsemane, Pedro, por ele ser impossível, ele tira a sua espada. Sim, Ele arrancou a orelha de Malco. demais. E Jesus simplesmente pega a orelha de Malco do chão e Põe coloca de no volta. lugar. Se você for ver quando sai sangue na gente é porque a gente está ferido, não é, pastor? Sim, Ou seja, Jesus estava ferido e estava curando. O problema forte. da nossa geração é estar ferido e querer curar. Pedro ele andava com Jesus. Pedro ele tinha os ensinamentos de Jesus, mas tinha costume de ferir as outras pessoas. E é Meu assim que Deus. acontece. Tem muita gente dentro do templo, pastor. Lembra do filho pródigo? O mais velho estava dentro de casa. Ele começou a falar: Mas o Senhor nunca fez isso para mim, pai? Ter matado um cabrito, um novilho, para me comemorar com meus amigos? Aí o pai dele olha e fala: Meu filho, esse sermão ele estava perdido, estava morto. O que eu, resumindo, tem muita gente dentro do templo que não precisa nem estar fora no mundo para estar perdido, ele está perdido dentro do templo. Por isso que a gente não tem que se preocupar com as pessoas, porque tem pessoas já mortas dentro do templo e às vezes o propósito da pessoa é tirar aquele que está começando a entrar dentro do templo. Porque quando a gente chega para a presença do Senhor, tudo é mil maravilha, pessoas te olhando. Aí na hora que vê o crescimento espiritual que Deus está fazendo na sua vida, quer tirar você para fora. E o conselho de hoje é: olha para Jesus, que é a nossa salvação individual. Glória a Deus. Que testemunho forte, né, de edificação. Qual o conselho que o senhor deixa para os pregadores que estão se levantando nessa geração? Qual é o começo? Oração, jejum, leitura da Bíblia? Fala um pouquinho para nós. É, para quem está começando ali, a oração é um diálogo, né, a conversa com o Senhor. A gente tem que estar em conversa com o Senhor, em contato com Deus. É os pilares, né, ali. A gente tem que ter oração, jejum, consagração, leitura da palavra. E algo que o meu pastor sempre costuma dizer, pastor, a gente temos que ser humilde. Humilde, porque tem tanta pessoa com tanta sabedoria, mas não sai do lugar. Por quê? Porque quer colocar o eu na frente. Então sempre vai ser o Senhor que faz. Não é nós, não adianta a gente querer se promover, porque é o Senhor que faz na nossa vida. Não tem como a gente. Só para resumir, pastora, a Bíblia diz que Aiô, ele passava na frente da presença, na frente da arca, que era o próprio Deus ali. E tem pessoas que é assim, quer passar na frente da presença do Senhor. Sempre é assim, é Deus na frente e nós atrás, para que Deus ele vá abrindo o caminho para a gente ir passar. Nós não podemos passar na frente do Senhor. E para os pregadores, o conselho é: a humildade procede a honra. Se tiver humildade, simplesmente é a sua humildade que vai te promover, não vai ser você mesmo. E o próprio Deus vai te levar e vai te trazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma pergunta para a gente finalizar, né? Hoje você e sua esposa estão casados, tiveram outra filha, né? Se Tivemos perdoaram, porque isso faz parte também, o isso, perdão. Estão aí pregando a palavra, ela louvando, né? Acompanho. isso. Então é um perdão também, né? Vocês, se o Deus uniu vocês no propósito. É, Então você crê que pessoas que passam esse processo, Deus pode transformar o casamento, unir, levantar? isso. Sim, assim, pelo fato de tudo aquilo que Deus fez, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória. Mas assim, acontece tanta coisa, pastora, do passado, que o adversário ele fica jogando seta até hoje. Mas se você quer ver o seu casamento restaurado, a sua família de pé, seu ministério, você tem que deixar tudo no mar do esquecimento. A partir do batismo, você deitou na água, levantou,
é coisas novas. Não fique preso no passado. Quem fica preso no passado não vive o presente que o Senhor tem. Glória. Que bênção, né? Eu quero agradecer, né, o senhor aqui, a sua vinda, esse testemunho, né? Assim, eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas que precisam aceitar a libertação. Libertação, como o senhor disse, não é da noite para o dia, né? Processos, são passos, e as pessoas precisam aprender a esperar também, Uhum. né? E recair. Para quem está recaindo, qual o conselho que o senhor deixa? Para quem está recaindo, assim, tem pessoas que sabem até o que está acontecendo com ele, né, pastora? Mas é que nem a pastora tinha falado. Tem pessoas que se retêm muito. Se Deus tem levantado liderança que são os pastores, você tem que procurar o seu pastor, para ser aconselhado pelo seu pastor, porque é aquele negócio, você não vai morrer sozinho. Tem pessoas que também preferem conversar com o vizinho ou com outras pessoas de outra igreja do que com o próprio líder dele que Deus tem levantado, pastor, entendeu? Então, a gente temos que conversar com o nosso pastor para quê? Para ele saber a situação que a gente está enfrentando, a provação, porque a gente está debaixo de liderança espiritual, os anjos da igreja que são os pastores da gente, né? E hoje em dia, foi que nem a pastora falou, tem pessoas que querem estar para os quatro cantos, mas não respeitam a própria liderança. Mas o segredo é a gente conversar com os nossos pastores para quê? Para eles terem um entendimento daquilo que está acontecendo com nós, para eles ajudar nós em oração. Glória a Deus. Quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco e pedir para a gente finalizar que o senhor faça uma oração. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar. Oramos no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Sim, Pai. Pai. Senhor, nós queremos aqui, Pai, encerrar, Senhor, esse testemunho a qual o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Sim, Pai. Pai. Senhor, eu creio, Pai, que o Seu nome ele vai ser e está sendo glorificado, Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento a qual aqui o Senhor, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu também abençoo, Senhor, a vida da pastora Rosiane, Pai, a sua família, Pai, e que esse trabalho que o Senhor tem colocado dentro do coração dela, Pai, que venha fluir cada vez mais, Pai, e o Seu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no Graça Podcast. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha. E você que precisa de oração, deixe aqui nos comentários o seu pedido. Nós vamos estar orando pela sua vida. E você quer conhecer o evangelista Douglas, nós vamos deixar as redes sociais dele aqui para você seguir e acompanhar o trabalho dele. E que Deus te abençoe e até uma próxima.